Existe um pedaço de terra no deserto de Utah onde o governo americano gastou dinheiro público investigando fenômenos que a ciência oficial evita comentar. Não é lenda urbana, existem contratos, um instituto de pesquisa e um livro assinado por um cientista com currículo verificável. Nesta reportagem vou reconstruir a origem real dessa história, desde o mito indígena que deu nome ao lugar até o programa secreto do Pentágono que acabou se interessando por ele. Fique até o final, porque a peça que fecha essa história é a mais incômoda de todas. O cenário é a Bacia de Uinta, uma região isolada e árida no nordeste de Utah, cercada por montanhas e reservas indígenas. Ali fica uma propriedade de poucos quilômetros quadrados que ficaria conhecida mundialmente como Skinwalker Ranch, o Rancho do Metamorfo. Antes de qualquer notícia, antes de qualquer cientista, o lugar já carregava um nome emprestado de uma tradição muito mais antiga que qualquer fazenda americana. É essa origem que a gente precisa entender primeiro. O termo Skinwalker vem da palavra Navajo e é Naudloshi, algo como aquele que anda de quatro. Na tradição oral Navajo, é uma pessoa que obteve poder proibido e pode assumir forma animal para causar mal a outros. Antropólogos que estudaram a cultura Navajo documentaram esse mito de bruxaria muito antes de qualquer fazenda existir naquela terra. Para os Navajos, falar sobre o assunto em detalhes já é considerado perigoso, e isso vai importar mais adiante nessa história. Essa é uma regra pouco conhecida fora da cultura Navajo, descrever abertamente um Iena Audloshi é visto, dentro da própria tradição, como um convite para que ele apareça. Por isso, historiadores e antropólogos relatam resistência dos próprios Navajos em dar entrevistas detalhadas sobre o tema. Esse silêncio cultural, décadas depois, colidiria de frente com jornalistas e cientistas que queriam respostas objetivas sobre um rancho específico. E é aí que entra o primeiro nome real dessa investigação. Esse nome é Junior Hicks, professor de ciências que morou na Bacia de Uinta e começou, ainda nos anos 1950, a reunir relatos de moradores locais sobre luzes não identificadas e eventos estranhos na região. Hicks não era caçador de fama, era um educador que catalogava depoimentos como quem monta um arquivo histórico. Ao longo de décadas, ele reuniu centenas de relatos de famílias diferentes, muito antes de o termo Skinwalker Ranch virar conhecido. O arquivo de Hicks mostrava um padrão incômodo. Os relatos não vinham de uma família isolada tentando chamar atenção, mas de vizinhos diferentes, ao longo de décadas, descrevendo fenômenos parecidos, luzes que mudavam de direção sem lógica, gado encontrado morto sem explicação, sensação constante de serem observados. Esse acervo, hoje citado em livros e documentários, é a ponte entre a lenda Navajo antiga e o caso que ficaria mundialmente famoso nos anos 1990. Em 1994, a família Sherman, Terry Sherman, a esposa Gavin e os filhos, comprou a propriedade sem conhecer profundamente esse histórico. Eram criadores de gado em busca de uma vida mais tranquila no interior de Utah. Rapidamente, porém, passaram a relatar episódios que fugiam de qualquer explicação agrícola comum, animais mutilados, objetos luminosos sobre os pastos, sensação constante de vigilância. Os relatos foram registrados por autoridades locais e pela imprensa da região. Em pouco mais de 2 anos, os fenômenos relatados pela família Sherman se intensificaram a ponto de eles decidirem vender a propriedade, em 1996. O caso já havia chamado a atenção de pesquisadores interessados em fenômenos aéreos não identificados, entre eles pessoas ligadas a um instituto que investigava relatos anômalos com método científico. Foi esse grupo que comprou o rancho, e a história dá uma virada que poucos esperavam. O comprador foi Robert Bigello, empresário do setor imobiliário e da aeroespacial, fundador da Bigello Aerospace. Um ano antes, em 1995, ele havia criado o National Institute for Discovery Science, UNIDS, justamente para investigar fenômenos anômalos com equipe científica remunerada. Bigello adquiriu o rancho em 1996 com o objetivo declarado, transformar relatos informais em dados mensuráveis, com sensores, câmeras e protocolo de registro. À frente da equipe científica estava o bioquímico Cole Keller, que coordenou anos de monitoramento contínuo da propriedade. A equipe instalou câmeras de vigilância, sensores de movimento e equipamentos de medição eletromagnética, tentando documentar objetivamente o que os Sherman haviam relatado subjetivamente.
O trabalho não buscava confirmar a lenda Navajo, buscava dados. Isso mudaria o tom de toda a investigação. Somando-se à equipe científica, o jornalista investigativo George Knapp, já conhecido em Las Vegas por cobrir temas ligados a fenômenos aéreos não identificados, passou a acompanhar de perto o trabalho do NIDS no rancho. Knapp trazia a experiência de repórter, quer ler, o rigor de bioquímico. Essa combinação de ciência e jornalismo produziria, anos depois, o documento mais citado sobre o caso. Em 2005, Keller e Knapp publicaram Hunt for the Skinwalker, Science Confronts the Unexplained at a Remote Ranch in Utah. O livro reunia anos de registros, incluindo falhas de equipamento, relatos da família Sherman e a cronologia completa da compra do NIDS. Tornou-se referência obrigatória para pesquisadores do tema e recolocou o rancho no centro de um debate maior. Por que um instituto sério investiria tanto tempo nisso? A resposta começou a aparecer anos depois. Entre 2008 e 2010, aproximadamente, a empresa de Bigelow foi contratada pelo Pentágono para conduzir o Advanced Aerospace Threat Identification Program, o AATIP, um programa que, segundo reportagens posteriores, recebeu recursos estimados em dezenas de milhões de dólares ao longo de sua existência. Parte do trabalho revisitou dados e casos ligados à própria Skinwalker Ranch. Quem coordenou o AATIP dentro do Departamento de Defesa foi o oficial de contra-inteligência Luiz Elizondo. Sob sua gestão, o programa analisou relatos de fenômenos aéreos não identificados envolvendo militares americanos, cruzando esse material com o acervo que vinha sendo construído desde os tempos de Junior Hicks e da família Sherman. Um mito local havia virado, sem alarde, pauta de segurança nacional. Em outubro de 2017, Elizondo pediu demissão, alegando resistência interna do governo em levar o assunto a sério. 2 meses depois, o The New York Times revelou publicamente a existência do AATIP e o envolvimento do Pentágono, citando o trabalho ligado a Bigelow. Foi a primeira confirmação oficial de que uma lenda Navajo, documentada por um professor de escola e uma família de criadores de gado, havia se tornado objeto de um programa sigiloso do governo americano. Hoje, o rancho pertence ao empresário Brandon Fugal, que comprou a propriedade em 2016 e segue documentando os fenômenos com uma nova equipe, retratada em série do canal History. A ciência continua sem uma explicação fechada, e talvez seja esse o verdadeiro ensinamento. Alguns mistérios sobrevivem porque ninguém, nem professor, nem bioquímico, nem oficial de governo, consegue fechar o caso. Se essa reconstrução te fez pensar diferente sobre esse lugar, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria se comprasse aquele rancho.